Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, aqui é o Fábio, seja muito bem-vindo, você, meu companheiro, minha companheira de viagem através das páginas da Bíblia. Estamos de volta, hoje nós vamos estudar um pouquinho o capítulo 6, espero que você fique aí até o finalzinho comigo, beleza? Vamos lá então. No capítulo 6 nós vemos o caos moral, que vai se desenvolvendo. Começam a acontecer casamentos ilícitos, Os filhos descendentes de Sete começam a se afastar do propósito divino, se unem com os descendentes de Caim, E eles abandonam a fidelidade à ordem divina. Começa a acontecer violência, ambição militar, Aqui nós vemos o começo dos relatos dos gigantes, os Nefilins. E esses gigantes começam a usar da sua violência, do seu poder, que eles eram grandes gigantes, daqueles tempos antigos, e eles começam a atacar os seus vizinhos, os outros pequenos povoados ali. E o aumento desses homens é claramente atribuído às alianças corruptas. Então, começa a haver por Deus a intenção de que haja um julgamento. O Espírito Divino ele é retirado, com que pode significar não apenas a regeneração individual, que vemos como no caso de Caim, mas essa degeneração ela começa a se expandir. Agora não mais só Caim, O assassinato começa a se multiplicar na terra, Então, uma mente reprovada, o homem ele começa a se afastar de Deus, a se distanciar cada vez mais. Homens como Enoque já não estavam mais ali. Então começa a acontecer o encurtamento da vida humana. Aqui em Gênesis capítulo 6, nós vemos que Deus começa a diminuir os dias do homem. O pecado ele vai fazendo com que o homem viva cada vez menos. Note comigo que a maior influência do cristianismo foi sentida na sociedade durante os últimos 3 séculos. Calcula-se que a duração média da vida humana ela duplicou nesse período. Mas por que é dito lá atrás, em Gênesis 6, que Deus determinou destruir a face da terra? O homem pecador e também até a criação, os animais, toda a vida da terra começa a sentir os efeitos do pecado. Por quê? A resposta é porque a vida do homem envolvia também todas as criaturas ao seu redor. E os seus atos pecaminosos começam a afetar a terra, começa a afetar também os animais, tudo à sua volta começa a ser afetado pela sua corrupção e pela sua degeneração. Em grande parte os animais rastejantes, as aves do ar, eles participam da desordem da raça humana, Os animais eles têm se tornado anormalmente selvagens, degenerados em sua condição, tudo isso consequência do pecado. Além disso, qualquer destruição que deva varrer toda a raça dos homens deve envolver também a sua criação inferior. A derrota de um rei é a derrota de seus súditos, como já dizia certo escritor, Então, em toda essa corrupção e miséria, ainda existe pela graça de Deus um oásis de vida espiritual, que é Noé, a família de Noé. Noé encontra graça não porque a mereceu, mas porque ele guardou o que lhe foi dado, tanto pelo aquilo que ele havia aprendido pelo meio dos seus ancestrais, como pela obra do Espírito de Deus que agia no seu coração. Diferente de Noé, nós vemos à sua volta a depravação humana pela queda, Então,
acontecia tudo isso à volta de Noé. Note comigo no versículo 3 do capítulo 6 que o Senhor disse: meu espírito nem sempre habitará com o homem, porque a vida do homem, seja mais longa ou mais curta, é um tempo durante o qual o Espírito de Deus habitaria com ele, né? Então, o esforço do Espírito de Deus com o homem era o quê? Trazer ordem no mundo, trazer ordem na vida humana, revelar a verdade de Deus, a palavra de Deus, no funcionamento da consciência dos homens e dos seus instintos morais para o conduzir, o direcionar à vontade de Deus. Mas aqueles cujo coração, cuja vida não estavam mais em comunhão com o Espírito de Deus, eles começam a sofrer a influência da carne, desgastante e destruidora, né? Então as revelações na Bíblia, elas vão acontecendo de forma progressivas, né? A revelação de Deus vai vindo por partes, né? Aos poucos, mas o Espírito de Deus não habitaria mais com o homem. O que os teólogos chamam da doutrina da depravação humana, né? Que o homem está totalmente depravado. Essa doutrina da depravação humana, que é uma das 5 doutrinas da graça, ela afirma que o homem caído está totalmente depravado. O pecado, ele afetou o homem na sua totalidade. Isso significa que a sua mente, a sua emoção e a sua vontade estão todos contaminados pelo pecado. Então nós temos a concessão do Espírito de Deus ao nosso mundo caído, revelando a riqueza da misericórdia divina, a possibilidade de termos esperança através do arrependimento que nos traz de volta à presença de Deus, a certeza de que a graça que desfrutamos, ela está disponível para a salvação. Deus não nos priva disso, né? Depois nós vemos aqui no verso 9 ao 22, a descrição de Noé, que é muito parecida com Enoque, que era justo e perfeito, irrepreensível, né? Em meio a toda aquela corrupção. Noé, ele anda com Deus, né? Ele está próximo de Deus, ele prega a justiça com os seus lábios, né? Ele era como um profeta ali naquela geração. Então, o segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Então Noé vivia numa terra cheia de violência. Portanto, o homem, ele seria destruído. O homem escolheu isso. Então há uma mensagem de julgamento, mas também há uma mensagem de misericórdia que estava inserida na arca. Havia um oásis, havia um caminho, havia uma solução. A arca é um símbolo de salvação pela graça. Note que não foi Deus que providenciou a arca, ela foi feita pelas mãos dos homens, de materiais terrenos, no caso de Noé, né? Medidas terrestres, arranjos terrestres, como para uma ocasião comum, né? A mensagem divina de Noé era a Bíblia daquela época, não havia livros escritos ao qual temos acesso hoje. A palavra de Deus saía da boca de Noé. Então, ele apela para a fé, mas os homens não ouviam. Não havia palavra escrita ou falada, né? Ainda não havia lei escrita, como o latim lex non scripta, né? Lei não escrita, pois nos é dito que Noé fez conforme tudo o que Deus lhe ordenou. Noé, ele segue a palavra de Deus, ele segue a ordenança de Deus. Então, começa a haver a previsão do dilúvio. E a forma de fuga, o único jeito dos homens escaparem era através da arca. Mas a mensagem de Noé, ela é negligenciada, ela é rejeitada pelo mundo. Quando Deus disse para Noé, faça para ti uma arca, por que Deus falou isso? A resposta é porque a sentença da morte, ela repousa sobre todos os homens, como o ensino do livro aos Romanos, né? Como na destruição dos primogênitos em Êxodo 11, os homens agora mesmo nessa época demoram a acreditar nisso. As máximas de toda a nossa sociedade contemporânea vêm contradizer a mensagem de julgamento que a Bíblia traz. Desde a infância, desde pequeno, o homem é treinado para viver como que se não houvesse perigo, como se muitas coisas fossem mais importantes do que a salvação, a realização pessoal, o sucesso,
coisas mais importantes para a sua vida material do que a busca pela sua vida espiritual. No entanto, esse é o primeiro passo para a salvação. Essa é a primeira obra do Espírito Santo de Deus, que é convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo, né? Mas Cristo, ele não tem atrativos, como diz Isaías 53:2, né? Ele não tinha beleza, ele não tem atrativos, ele não tem, os homens não conseguem ver nele algo que os atraia. Tem muitas coisas que atraem mais os olhos dos homens. Então, quem confiaria se outra forma proporcionasse segurança? Quem se fecharia na arca se não houvesse um dilúvio, né? É um caso de se pensar. Há uma fé que nada faz, que apenas aceita a doutrina. Existe uma fé ineficaz, como o apóstolo Tiago escreveu, uma fé sem obras, que é morta, que não tem validade nenhuma. Mas essa não foi a fé de Noé. Noé fez o trabalho de toda a sua vida. Ele fez como o trabalho de toda a sua vida agir de acordo com o que ele acreditava. Ele vivia o que ele acreditava, ele praticava o que ele acreditava, por isso ele obedeceu à ordem divina. Então, note comigo e perceba e não se esqueça disso. O objetivo da nossa fé é Jesus Cristo, o Salvador pessoal, vivo e amoroso. Não apenas a doutrina de que ele morreu e ressuscitou. Faça uma arca. É mais do que saber que ele é libertador. É refugiar-se nele e seguir os seus passos. Então faça uma arca. Se esconda em Cristo, se refugie em Cristo e você estará seguro. Beleza? Eu te espero no nosso próximo episódio do nosso programa Entendes o que estás lendo? Nós vamos ver o capítulo 7 no próximo episódio e eu te espero aqui. Deus te abençoe, tenha um excelente dia. Até mais.